Olá, meu nome é Adriano Bastos, estamos começando mais um Rock and Rights e hoje vamos tratar dos crimes contra a honra, sim, os crimes de calúnia, difamação e injúria. Esses três tipos penais que as bancas adoram misturar para te fazer cair aí em suas pegadinhas. Mas ó, fica até o final do vídeo que eu vou te dar um macete, ó, vai te fazer nunca mais cair nessas pegadinhas. E para nos auxiliar nesse entendimento, essa daqui é a nossa referência. Ladrão! Ladrãozinho! Seu ladrão! 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 Ladrãozinho! Seu ladrão! Ladrão! Seu ladrão! 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 É isso aí, galera! Quem nunca se emocionou quando criança com essa injustiça praticada contra o nosso querido Chavinho? Mas vamos entender qual foi o crime de fato praticado aí. E para iniciarmos aqui a nossa explicação, vamos ver o que diz o artigo 138 do Código Penal. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Muito bem, galera, esse é o famoso crime de calúnia. E quais são os elementos desse tipo penal? Nós temos que ter um fato. Esse fato deve ser definido como crime pelo nosso ordenamento jurídico e esse fato criminoso deve ser falsamente imputado à vítima. Isto é, a pessoa que imputa o fato à vítima deve saber que esse fato ele é falso. E aqui nós temos dois tipos de falsidade: a falsidade objetiva e a falsidade subjetiva. A falsidade objetiva, ela se dá quando o crime não existiu. Isto é, imputa-se um fato criminoso que não existiu, ou seja, o crime não ocorreu, nunca ocorreu e ele é imputado a uma pessoa. E nós temos a falsidade subjetiva, que é quando o crime ele ocorreu de fato, mas ele é imputado a uma pessoa inocente, isto é, imputado falsamente a uma pessoa inocente. O parágrafo 1º do artigo 138 traz a figura do fofoqueiro, mas aquele fofoqueiro que sabe que a imputação é falsa e mesmo assim ele a propaga, ele a divulga. Este, assim como o caluniador, responderá pelo crime do artigo 138, o crime do caput do artigo 138, o crime de calúnia. O parágrafo 2º do artigo 138 traz a punição da calúnia contra os mortos. Mas veja, não é possível praticar um crime contra uma pessoa que já morreu por impropriedade absoluta do objeto. Portanto, cabe àqueles que ficaram, aos familiares, aos entes queridos, buscar o reparo ao dano causado à honra do falecido. Imagina, pô, não seria o morto, né, indo lá da delegacia, e aí, chegar lá no Delta, lá no escrivão, ó, aí bagunçaram com a minha honra aí, cara morto lá. Bom, enfim. O parágrafo 3º do artigo 138 traz a exceção da verdade. Isto é, a chance que tem aquela pessoa que praticou a suposta calúnia de provar que não houve calúnia, que o fato criminoso ocorreu e que o culpado é aquele a quem ela imputa tal fato. Mas quando nós lemos ali o inciso 1º e o inciso 3º desse parágrafo, eles confundem a nossa mente, porque a escrita deles é muito difícil. Mas eu vou descomplicar isso daqui, vou colocar de uma forma bem simples e quando você lê os incisos, vai ficar tudo mais claro. Veja, se a pessoa a quem se imputa o fato, ela não foi condenada ainda por esse fato em sentença recorrível, não há culpado. Se a pessoa a quem se imputa o fato, ela foi absolvida do fato imputado, também não há culpado. Se não há culpado, não cabe a exceção da verdade, pois se a pessoa imputa um fato criminoso a quem não é culpado por ele, responderá pelo crime de calúnia, não cabendo a exceção da verdade. Tranquilo? E claro, as pessoas contidas aí no artigo 141 do Código Penal, a calúnia praticada contra essas pessoas também não aceita a exceção da verdade. A autocalúnia é punível? Bem, não é punível por ser um fato atípico, isto é, não está tipificado em nosso ordenamento jurídico. O que pode ocorrer é o crime do artigo 341 do Código Penal, a depender do fato concreto. O artigo 341 trata da autoacusação falsa, mas essa autoacusação falsa deve ocorrer na frente de uma autoridade. Isto é, a pessoa deve imputar a si mesmo um crime falso, inexistente ou praticado por outrem, desde que não seja ela culpada e ela impute a ela mesma esse crime. Portanto, se ocorrer esse caso, não há o que se falar em autocalúnia, mas sim em autoacusação falsa, artigo 341 do Código Penal. E como distinguir o crime de calúnia do crime de falsa comunicação de crime? Isso é bem delicado. As bancas elas misturam isso e te fazem cair em suas pegadinhas. Mas eu vou te dar o caminho das pedras. Veja,
No crime de calúnia, o imputador, o agente do crime, ele tem certeza de que o fato imputado ele é falso. Já no crime de falsa comunicação de crime, ele acha que o crime aconteceu. O crime pode ou não ter acontecido. Isto é, ele não verificou e sabe não se ter verificado, né? É o que diz o tipo penal. Portanto, ele acha que o crime ocorreu. Quando apertado pelas autoridades, ele diz, não, eu vi, eu achei que eu vi, não, eu acho que aconteceu. Então tem esse achismo. Calúnia, certeza da falsidade. Falsa comunicação de crime, um achismo na ocorrência do fato. E para fecharmos esse tipo penal, quando há a imputação falsa de uma contravenção penal a uma pessoa, não há o que se falar em calúnia, pois o tipo penal ele é claro, imputar um fato definido como crime. Quando há a imputação falsa definida como contravenção penal, então nós temos aí o crime do artigo 139, o crime de difamação, o qual nós veremos agora e para entendermos melhor, vamos ver o que diz esse tipo penal. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Muito bem, esse é o crime de difamação. E quais são os elementos desse tipo penal? A imputação de um fato, e esse fato imputado deve ser um fato desonroso. Vou colocar um exemplo. Eu digo, seu Lunga rouba mercados. Perceba que eu não estou imputando a ele um fato definido como crime, pois não foi um mercado roubado. Estou dizendo genericamente que ele rouba mercados. Então estou atacando a honra dele, imputando a ele um fato desonroso. Percebeu a diferença? Mas fica tranquilo que no final desse vídeo, como eu prometi, eu vou trazer aquele macete que vai te fazer entender isso aqui tranquilamente e nunca mais errar questões nesse sentido. O parágrafo único do artigo 139 do Código Penal, assim como o crime de calúnia, também prevê a exceção da verdade. Mas essa exceção da verdade ela só caberá se for praticado o ato contra funcionário público no exercício de suas funções. Então há alguns pontos aqui que nós precisamos esclarecer. Primeiro, se for qualquer outra pessoa ou se for o funcionário público fora de suas funções, não caberá a exceção da verdade para o crime de difamação. Outro ponto importante, se o crime for praticado fora da presença do funcionário público no exercício de suas funções, há então o crime do artigo 139, o crime de difamação. Agora, se for praticado esse ato, essa imputação desse fato desonroso ao funcionário público em sua presença, não há o que se falar no artigo 139, e sim no artigo 331 do Código Penal, que é o crime de desacato. E um outro ponto importante é que o tipo penal ele não fala sobre falsa imputação de fato desonroso. Ele fala apenas sobre imputação de fato desonroso. Veja, isso nos deixa entender que, ainda que a pessoa tenha praticado tal fato desonroso, se eu imputar a ele esse fato praticado por ele, não sendo, claro, funcionário público no exercício de suas funções, que no caso caberia a exceção da verdade, então ainda assim incorrerei no crime do artigo 139. Vamos colocar aqui um exemplo. Imaginemos a seguinte situação. Eu entro em um banco privado e lá, observando o trabalho do gerente, percebo que é um trabalho muito vagaroso. Então eu digo, esse gerente trabalha como uma lesma. Perceba, eu acabei de imputar um fato desonroso à pessoa do gerente, correto? Mas, por não se tratar o gerente de um funcionário público, não cabe a exceção da verdade. E o tipo penal não exige que a imputação seja falsa ou verdadeira, e nem que o fato seja falso ou verdadeiro. O que nos faz entender que, ainda que o gerente trabalhe muito devagar, que ele trabalhe como uma lesma, se eu disser isso, se eu externalizar isso, responderei pelo crime do artigo 139. E por fim, uma última questão importante do artigo 139 do Código Penal é a figura da pessoa jurídica. Afinal, a pessoa jurídica ela pode ou não ser vítima dos crimes de calúnia e injúria? Quando isso cair na sua prova, você vai dizer que não. Pessoa jurídica só pode ser vítima do crime de difamação. Esse é o entendimento majoritário tanto do STF quanto do STJ. Portanto, pessoa jurídica só pode ser vítima do crime de difamação. Mas há um pensamento que deve ser colocado aqui, um pensamento muito plausível, inclusive, do professor Rogério Sanches Cunha, um dos melhores professores de direito penal do Brasil, que ele diz que
A partir do momento em que o STJ e o STF entenderam que pode ser imputado às pessoas jurídicas os crimes ambientais, pode sim a pessoa jurídica ser vítima de calúnia quando imputado falsamente um crime ambiental a esta. Mas por que pessoa jurídica, segundo o entendimento majoritário, não pode ser vítima de crimes de calúnia e injúria? Bem, há dois tipos de honra, a honra objetiva e a honra subjetiva. A honra objetiva é aquela que se trata do que as pessoas pensam de você. Já a honra subjetiva é aquela que se trata do que você pensa sobre você mesmo. Veja, uma pessoa jurídica, ela não tem sentimentos, ela não pode ter um pensamento sobre si mesma. Já a honra objetiva de uma empresa, ela pode sim, né, ter ali a sua imagem manchada, as pessoas podem pensar, ter um pensamento ruim a respeito daquela empresa. Portanto, por não ter uma honra subjetiva, as pessoas jurídicas não podem ser vítimas dos crimes do artigo 138 e do artigo 140 do Código Penal. Muito bem, galera, vamos tratar agora do último tipo penal desse vídeo, que é o crime de injúria, né? Artigo 140 do Código Penal. Vamos ver o que diz aí esse artigo. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Muito bem, e esse é o crime de injúria. E o que podemos extrair desse tipo penal? A ofensa ao decoro e a dignidade de uma pessoa. Como se ofende o decoro e a dignidade de uma pessoa? Bem, tradicionalmente é atribuindo ali adjetivos, qualidades pejorativas a uma pessoa. Colocando em um exemplo prático, eu digo: Seu Lunga, o senhor é um mentiroso. Veja, eu estou imputando um fato definido como crime? Não. Eu estou imputando um fato desonroso? Não. Veja, não há um fato, e sim um adjetivo, uma qualidade desonrosa. E isso é que define o crime de injúria, uma qualidade desonrosa, um adjetivo pejorativo, que ataque ali a dignidade e o decoro da pessoa. É preciso saber que existem dois tipos de injúria, a injúria absoluta e a injúria relativa. A injúria absoluta é aquela que ela é inaceitável em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, eu digo: Seu Lunga, o senhor é um imprestável, um inútil. Veja, isso não é aceito em local algum do mundo, né? Portanto, uma injúria absoluta. Já a injúria relativa, vamos colocar nesse exemplo aqui. Eu digo: Joana, você é uma rapariga. Veja, em Portugal, rapariga é uma moça comum, né? Portanto, lá é aceito esse tipo de adjetivo. Já no Nordeste, chamar uma moça de rapariga é motivo para briga de facão. Portanto, uma injúria relativa. E só reforçando o que eu disse lá na difamação, na injúria não há necessidade de que a qualidade desonrosa imputada seja verdadeira ou falsa, pois não é elementar do tipo. Imaginemos a seguinte situação. João, ele é um tremendo ladrão de carros. Ele rouba mesmo, ele furta carros mesmo e toda a quebrada sabe de sua reputação. Mas, se eu chegar em João e disser: João, você é um ladrão, eu estarei incorrendo no crime do artigo 140 do Código Penal, por mais ridículo que isso seja. E por fim, para finalizarmos esse tipo penal, não podemos deixar de falar do parágrafo 3º do artigo 140, que traz ali a chamada injúria qualificada, ou injúria racial, também conhecida como racismo impróprio. É bem tranquilo entender. Veja, se uma pessoa usa aspectos físicos, etnia, origem, religião de uma pessoa para ofender-lhe a dignidade ou decoro, então ela incorrerá no crime do artigo 140, parágrafo 3º. Vamos colocar aqui um exemplo. Se eu digo: você é um judeu imundo, um protestante imundo, um cristão imundo, um negro imundo, todas essas características que eu utilizei para ofender a dignidade de uma pessoa incorrem no crime do artigo 140, parágrafo 3º. Tranquilo, né? O que precisamos saber aqui é a diferença entre o racismo próprio e o racismo impróprio. Como eu disse anteriormente, o racismo impróprio é esse que consta aí no artigo 140, parágrafo 3º, utilizar a etnia, a cor da pele, a origem de uma pessoa para ofender-lhe a dignidade ou decoro. Já o chamado racismo próprio é aquele que consta na Lei 7.716 de 1989. E ele ocorre quando eu segrego toda uma raça. Veja o exemplo. Não atendo negros,
em meu estabelecimento. Veja que nesse momento eu acabei de segregar toda uma raça. E essa é a diferença entre racismo próprio e racismo impróprio. Tranquilo, né? E uma última consideração aqui a respeito dos crimes de racismo próprio e racismo impróprio é quanto à sua prescrição e o tipo de ação pública. Veja, o crime de racismo próprio, contido na Lei 7.716 de 1989, é um crime imprescritível e de ação pública incondicionada. Isto é, o crime ele não prescreve e a vítima ela pode representar contra o ofensor a qualquer tempo, não importe o tempo que passe. Já o crime de racismo impróprio, né, a injúria qualificada, contida ali no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, é um crime que, segundo decisão do STF, é imprescritível, mas o artigo 145 do Código Penal, no seu parágrafo único, traz ali que a ação pública desse crime é condicionada à representação. Veja, o crime ele é imprescritível, isto é, ele não prescreve, mas ele é condicionado à representação. E o crime condicionado à representação, ele decai em 6 meses. Isto é, a vítima tem só 6 meses, tem até 6 meses para representar contra o ofensor. Então isso não é cabível, né? A imprescritibilidade com ação pública condicionada, elas não se encaixam. Então é só para perceber aí, para mostrar a vocês esse erro grosso, né? Grosseiro aí dos nossos legisladores. E, como eu prometi para você, aqui vai aquele macete que vai te fazer nunca mais confundir crimes contra a honra. É um macete que eu desenvolvi enquanto estudava para concursos públicos. É muito eficaz. E para consolidar esse entendimento, a gente vai usar da boa e velha língua portuguesa. Mas, se você ainda não está estudando língua portuguesa, não se assuste, você vai entender do mesmo jeito. Vamos usar aqui como exemplo o artigo 157, que traz o verbo roubar. Vamos começar com o crime de calúnia. Quando eu digo João roubou um carro, veja, pretérito perfeito, ação acabada, roubou, calúnia. Agora, se eu digo João rouba carros, olha o verbo está no presente do indicativo, uma ação presente, rouba, difamação. Agora, se eu digo João é ladrão, veja, um adjetivo, uma qualidade desonrosa, nesse caso, injúria. Vamos usar aqui um outro exemplo, o crime de prevaricação. O delegado prevaricou para proteger o seu subordinado. Prevaricou, ação terminada, calúnia. O delegado prevarica para proteger os seus subordinados. Prevarica, ação no presente, difamação. O delegado é um prevaricador. Olha, o adjetivo pejorativo, a qualidade desonrosa, injúria. Tranquilo. Quer um outro exemplo? Vamos lá. O crime de corrupção. João se corrompeu aceitando propina. Se corrompeu, ação acabada, calúnia. João se corrompe facilmente. Se corrompe, corrompe, ação presente, difamação. João é corrupto. Corrupto, adjetivo pejorativo, qualidade negativa, injúria. Bem tranquilo, né? Pode falar. Esse macete vai te ajudar em 99% dos casos. Faça um teste, pegue agora aí, faça exercícios sobre crimes contra a honra. Use esse macete e veja quantas questões você vai acertar. Uma pergunta bastante recorrente. É possível que uma pessoa incorra ao mesmo tempo nos 3 tipos penais? Sim, é possível. Veja, imaginemos a seguinte situação. O carro de Mário foi roubado e eu imputo falsamente tal ato a João. Dizendo assim, João, aquele imprestável, roubou o carro de Mário. Ele é assim, ele rouba as coisas dos outros. Veja, eu disse João, aquele imprestável, aqui eu atribuí um adjetivo pejorativo, lembra? Injúria. Eu disse, ele roubou, disse falsamente, ele roubou o carro de Mário. Veja, roubou, ação terminada, calúnia. E quando eu digo ele é assim, ele rouba as coisas dos outros. Uma ação corrente, uma ação no presente. Então aqui nós temos a difamação. E a pessoa acaba de incorrer nos 3 tipos penais ao mesmo tempo. Aí é claro que vai caber uma ampla interpretação jurídica para decidir se cabe ou não o princípio da consunção ou da absorção. Mas não vamos entrar nesse mérito. E analisando a nossa referência, afinal, o nosso querido Chavinho, ao ser chamado de ladrão, ele foi vítima de calúnia, difamação ou injúria? Vamos usar o macete que aprendemos para matar essa questão? Vamos lá. Ladrão, esse termo remete a uma ação concluída? Não. Então descartamos aqui a calúnia.
Ladrão remete a uma ação em andamento, uma ação no presente? Não, então descartamos aqui a difamação. Ladrão é um adjetivo pejorativo? É uma qualidade desonrosa? Sim. Portanto, podemos concluir que o nosso querido Chavinho foi vítima do crime do artigo 140 caput do Código Penal, o crime de injúria. É isso aí, galera! Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e não se esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seu amigo concurseiro. Até a próxima! Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena